Olá pessoal, hoje a gente inicia a nossa disciplina de Microeconomia 2. Para o início dessa disciplina nós iniciaremos com o capítulo 10 do livro de Microeconomia do Pindyck e Rubenfeld, no qual ele trata sobre o poder de mercado, monopólio e monopsônio. Nesse primeiro momento nós vamos estar vendo sobre monopólio. Quais as principais características, como que é um mercado monopolista, como que a empresa se comporta no mercado de monopólio. Para a gente chegar no monopólio, inicialmente a gente precisa chegar numa visão, retomar, vamos dizer assim, a visão do que é um mercado em concorrência perfeita. Então, no mercado em concorrência perfeita, nós temos um grande número de empresas participando desse mercado, nós temos um grande número de consumidores também participando desse mercado, nós temos que as empresas, elas produzem um produto que é homogêneo, ou seja, pode ser produzido por todas as empresas sem diferenciação. O mesmo produto pode ser comprado em qualquer uma das empresas que estão nesse mercado. Ou seja, existe um infinito número de concorrentes no mercado, um infinito número de compradores, o produto é homogêneo. Além disso, tanto as pessoas quanto as empresas têm acesso a todas as informações elas são perfeitas, ninguém é enganado no processo, todo mundo sabe de tudo que pode acontecer ou que acontece naquele mercado. E aí, devido a essa situação, uma empresa sozinha ela não tem condição de estabelecer o preço do seu produto no mercado, porque se ela coloca o preço do produto mais elevado, os consumidores vão deixar de comprar dela e vão comprar das outras concorrentes, já que existe um monte de empresas que produzem o mesmo produto. Se ela coloca o preço do produto mais baixo, que é o preço de mercado, ela não vai conseguir atrair os consumidores por muito tempo, porque pode ser que por ela ter um preço menor no mercado, os consumidores venham, mas ao mesmo tempo, como todas as empresas sabem de todas as informações, elas vão saber que a empresa abaixou o preço e vão abaixar o preço também. Aí todo mundo vai ter, vamos dizer assim, o mercado como um todo vai ter um preço mais baixo e ela vai novamente perder a vantagem que ela tinha em relação às demais empresas quando ela baixou o preço, porque todo mundo vai baixar o preço também e aí vai equilibrar novamente o mercado, só que agora num preço menor. Então, a empresa ela não tem condição de dominar o preço. Ela toma esse preço do mercado. O preço ele é dado exatamente pela interação entre a oferta e a demanda, ou seja, entre a quantidade de produtos ofertados no mercado pelas empresas e aquilo que é consumido pelos consumidores, e dentro dessa interação de compra e venda, ou de oferta e demanda, existe então um equilíbrio do mercado dado pelo preço, que é definido por meio dessas trocas no mercado. Uma empresa sozinha não tem condição de dominar e estabelecer o preço de mercado. Por isso, é um mercado em concorrência perfeita. Mas esse mercado ele é um mercado ideal, é um mercado idealizado, é um modelo, ele não existe na prática. Então, por ser um modelo e por não existir na prática, ele serve como parâmetro econômico de análise ou de comparação. E aí, como a gente tem esse mercado, que seria um mercado idealizado, um modelo onde existe uma concorrência perfeita e tudo ocorre de forma transparente e perfeita nesse mercado, a gente sabe que na prática isso não acontece, não é assim na economia real. Nós temos outras características de mercado e que a gente então passa a analisar então, a partir desse momento. Para a gente ter então uma noção de como é um mercado diferente desse mercado de concorrência perfeita, nós vamos para o oposto disso. O que é o oposto disso? É um mercado onde existe apenas uma empresa operando no mercado. Se aqui nós temos uma infinidade de empresas no mercado de concorrência perfeita, o oposto disso é ter apenas uma. Então, quando existe apenas uma empresa atuando no mercado, nós dizemos que esse mercado é um mercado monopolista, ou é um mercado que opera no modelo de monopólio, onde uma única empresa, um único fornecedor o produtor atua no mercado oferecendo aquele produto. Não tem concorrência, não existe outra empresa que forneça o mesmo produto que ele. E por essa característica, de ser apenas uma única empresa atuando no mercado, existem algumas especificidades desse modelo, monopolista de mercado, que a gente vai ver a partir de agora.
Olha só, se a gente pegar um mercado ainda em concorrência perfeita, se a gente analisa aqui os gráficos, né, aqui na nosso slide, na nossa apresentação, nós temos que o mercado ele funciona entre a interação entre a demanda, que está aqui em azul, e a oferta. A demanda e a oferta tem um momento em que ela está em equilíbrio, que é exatamente quando a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, ou quando a curva de oferta cruza a curva de demanda, que vai nos dar um preço de equilíbrio, aliás, um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio desse mercado. Certo? Então, esse seria um mercado de concorrência perfeita. Nesse mercado, uma empresa individual teria a seguinte situação: o preço não pode ser dado pela empresa, ele é captado pela empresa no mercado. Então, eu vendo pelo preço que todo mundo está vendendo, né? Eu não vendo pelo preço que eu quero colocar no meu produto. Se eu estou no mercado em concorrência perfeita, eu vendo pelo preço que todo mundo está vendendo aquele produto. Então, nós temos que o preço é dado pelo mercado e ele é fixo, ele não muda. E aí, a gente tem o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. Se a gente joga as curvas de custo marginal de longo prazo e custo médio de longo prazo, nós temos que a empresa vai produzir até o momento em que o custo marginal de longo prazo dessa empresa é igual ao preço, que é igual à receita marginal, que é o preço que eu recebo pela última unidade produzida, ou por uma unidade produzida. Então, a receita marginal, quando ela é igual ao custo marginal, é o limite de produção da empresa, porque é nesse momento em que a empresa tem que, se a gente pega aqui essa curva de custo médio ou essa curva de custo marginal aqui, a azulzinha clara, o que nós temos? Antes desse ponto aqui, onde ela cruza a linha do preço, né, ou a reta aqui do preço, que é a mesma coisa que a reta da demanda, nós temos o quê? Que antes disso, a receita, que é o preço que a gente recebe por cada venda de cada unidade de produto vendida, ela é maior do que o custo está abaixo dela. Quando eu igualo aqui o custo marginal igual a receita marginal, se eu continuo produzindo quantidades a mais do que isso, a empresa vai ter uma situação em que o custo passa a ser maior do que a receita, então não compensa produzir a partir desse ponto. Então, por isso é que a empresa, ela maximiza o seu lucro, ou ela chega no limite de quantidade a ser produzida quando o seu custo marginal é igual à sua receita marginal. Ou então, quando o seu custo de produção daquela unidade é igual ao preço pelo qual ela vendeu aquela unidade. Então, lucro máximo no mercado de concorrência perfeita vai acontecer quando o custo marginal de produzir uma unidade do produto for igual à receita marginal, que é a receita de venda daquela unidade. E aí a empresa tem que, até esse momento, ela estava vindo, né, tendo lucro. Quando chega naquele ponto onde a receita marginal é igual ao custo marginal, se ela continua produzindo maiores quantidades, ela vai ter custos maiores que receita e ela vai então reduzir o seu lucro, então não compensa para ela continuar produzindo. E isso funciona assim no mercado de concorrência perfeita. Já adiantando, no monopólio também é assim. No monopólio, o lucro máximo da empresa ele também vai ocorrer quando a sua receita marginal for igual ao seu custo marginal de produção. O que é a diferença principal do monopólio com relação aos preços em relação à competição perfeita, o mercado de concorrência perfeita? É que no mercado de concorrência perfeita, a empresa ela é tomadora de preço. Por quê? Ela vende pelo preço que está todo mundo vendendo, ela não tem condição de estabelecer o preço do seu produto no mercado. Mas no monopólio, como a empresa é a única produtora, ela sim tem condição de colocar o preço do produto, porque ela cobra o preço que ela quiser, porque ela é a única que vende o produto naquele mercado. Então, teoricamente, ela pode colocar o preço que ela quiser no produto dela e ela vai ter, então, demandantes, consumidores que vão comprar, porque ela é a única que produz aquilo, não tem concorrente. Só que ela também tem esse limitante, ela só vai produzir até o momento em que a sua receita marginal for igual ao seu custo marginal, porque quando ela ultrapassa esse ponto, nas quantidades produzidas nesse ponto, ela vai ter então custos marginais maiores do que a sua receita marginal, então não compensa aumentar a sua produção. Então vamos ver como é que funciona o mercado em monopólio.
Então, o monopólio. O monopólio é um vendedor, um único vendedor e muitos compradores, muitas pessoas querendo comprar aquele produto. Um produto, não existe produtos substitutos, né? Ausência de bons substitutos daquele produto no mercado. E existem barreiras à entrada. O que são barreiras à entrada? Outras empresas encontram dificuldades em se instalar ou se estabelecer naquele mercado. Então acaba que fica aquela única produzindo, porque as outras não conseguem, por diversos motivos, estabelecerem-se naquele mercado. E a monopolista, que já está atuando no mercado, ela cria situações para que as outras empresas realmente não consigam entrar no mercado e concorrer com ela. Então ela acaba sendo a única produtora do mercado, mantendo assim esse sistema de monopólio por muito tempo. O monopolista, ele representa o lado da oferta do mercado, ele tem controle total sobre as quantidades ofertadas do produto no mercado. Por quê? Porque ele é o único produtor. Então ele define se ele vai produzir 1 unidade, 10 unidades ou 1 milhão de unidades, porque ele é o único que produz. Então a oferta do mercado é a oferta da empresa monopolista no mercado monopolista. Os lucros serão máximos no nível de produção, onde a receita marginal é igual ao custo marginal, como eu havia falado anteriormente. O cálculo da receita marginal. Na condição de único produtor, o monopolista se baseia na demanda de mercado para determinar os níveis de produção e preço do produto dele no mercado. Quando era na concorrência perfeita, não existia isso. Por quê? Porque as empresas, elas tinham um monte de empresa produzindo e vendendo o produto, e aí acabava que o próprio mercado estabelecia esse preço, né? Através de venda. Quando alguém aumentava o preço, os consumidores fugiam e iam para outro vendedor. E aí acabava ficando mantido o mesmo preço e esse preço não alterava ao longo do tempo. No caso do monopólio, o monopolista, ele tem condição de estabelecer o preço ao produto, já que ele é o único produtor. Contudo, ele depende da demanda também, só que depende como. Ele sabe que ele tem demanda para o produto dele, mas ele também sabe que os consumidores têm limitações de renda. Pode ser que se ele coloca o preço do produto dele muito elevado, mesmo as pessoas precisando e querendo comprar aquele produto, elas não tenham condições, e aí ele não consegue obter a receita ou o lucro desejado. Então ele primeiro vai observar o mercado e observar principalmente como é que se comporta a demanda pelo produto dele. Então, se os consumidores realmente compram o produto sem observar muito a questão do preço, ou seja, é um produto extremamente necessário para as pessoas, e elas vão comprar independente do preço, quanto mais necessário é o produto para o consumidor, mais o monopolista tem condição de colocar um preço elevado nesse produto. Quando o produto não é tão necessário aos consumidores, ele perde um pouquinho desse poder de estabelecimento de preço, porque se ele aumenta muito o preço, as pessoas param de comprar, então não é vantagem para ele. O que ocorre é que geralmente mercados com situação de monopólio existem, né? Trabalhando com produtos que são de muita ou de extrema necessidade para a população. Então, dessa forma, a venda ela é garantida e geralmente os preços estabelecidos pelo monopolista é maior do que o preço se por acaso houvessem outras empresas oferecendo aquele produto no mercado. E as quantidades colocadas à venda também pelo monopólio são menores do que se tivessem mais empresas atuando no mercado e colocando mais produtos à venda. Então, ele traz aqui dizendo o seguinte: suponha uma empresa que tenha a seguinte equação de demanda, né? Preço é igual 6 menos Q, ou seja, o preço do produto, PC é igual a 6 menos a quantidade do produto. E aí, a partir desse contexto, né, dessa equação, ele apresenta a seguinte tabela.